Olha, um dos maiores desafios no direito penal, principalmente para quem está na batalha dos concursos, é entender como se calcula uma sentença. Não é algo que o juiz tira da cabeça, não. É um processo super metódico, quase matemático, que transforma um crime em anos, meses e dias de pena. Vamos destrinchar exatamente como isso funciona. Então, a grande pergunta é: como é que a justiça chega nesse número exato? A resposta está num cálculo bem rigoroso, super estruturado, que serve justamente para evitar decisões arbitrárias. E esse processo todo tem um nome. O nome técnico disso é dosimetria da pena. Pensa nela como se fosse a receita da lei, o passo a passo para garantir que a punição seja justa, proporcional e, o mais importante, individualizada. É a dosimetria que impede que dois casos totalmente diferentes acabem com a mesma sentença sem uma boa justificativa. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto, tá? Primeiro, vamos entender qual é o desafio de sentenciar. Depois, a gente conhece o sistema trifásico, que é a solução para isso. Aí, vamos detalhar cada uma das três fases e, no final, fazer aquela revisão focada no que cai em concurso. O desafio é justamente este. Como é que se transforma a justiça, que é um conceito tão abstrato, em um número concreto de anos de prisão? Para evitar que isso dependa só da cabeça do juiz, a lei criou um método que todo mundo tem que seguir. E a solução para esse desafio é o famoso sistema trifásico. Ele é o grande organizador do nosso Código Penal, é o que guia todo o cálculo da pena no Brasil. Funciona assim como um mapa bem claro com 3 etapas. Ok, então vamos mergulhar nisso. O sistema se divide nesses 3 passos, e eles são sequenciais, um depois do outro. Primeiro, o juiz fixa um ponto de partida, que é a pena base. Depois ele ajusta essa pena com algumas circunstâncias gerais, e por último aplica ajustes específicos que podem e muitas vezes vão mudar bastante o resultado final. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce de todo o cálculo. Na primeira fase, o juiz vai estabelecer a base da sentença. Mas como é que ele define esse ponto de partida? A pena base, então, é isso, o ponto de partida. O juiz olha para o tipo de crime, vamos pegar um furto, por exemplo, que a lei diz que a pena vai de 1 a 4 anos. A pena base vai ser um valor dentro desse intervalo, de 1 a 4 anos. E o que define se vai ser mais perto de 1 ou mais perto de 4 é a análise que a gente vai ver agora. E a ferramenta para isso é o famoso artigo 59 do Código Penal. O juiz não decide do nada, ele precisa analisar cada um desses 8 pontos. Por exemplo, em antecedentes criminais, ele vai olhar o passado do réu. Em consequências do crime, ele avalia o tamanho do estrago que foi feito. Cada um desses itens ajuda a calibrar a pena base, jogando ela para cima ou para baixo. Para quem estuda para concurso, dominar essa lista aqui é fundamental. Certo, com a pena base fixada, a gente avança para a segunda fase. Aqui é como se fosse um ajuste fino. A gente vai considerar as circunstâncias que podem aumentar ou diminuir essa pena inicial que foi calculada. Então, de um lado temos as agravantes, como a reincidência, que puxam a pena para cima. Do outro, as atenuantes, como uma confissão, que puxam a pena para baixo. Mas atenção, e essa é uma regra de ouro para concursos. Nesta segunda fase, a pena não pode ultrapassar o teto máximo e nem ficar abaixo do piso mínimo que a lei prevê para o crime. Ela fica presa dentro daquele intervalo inicial. Chegamos na fase final. E muitas vezes é a que tem o maior impacto no resultado. Aqui, a própria lei já determinou ajustes específicos, geralmente em frações, para situações bem definidas que mudam bastante a gravidade do crime. E aqui está a distinção mais importante que pode cair em qualquer prova. Diferente da segunda fase, as causas de aumento e de diminuição da terceira fase podem levar a pena final para além dos limites máximo e mínimo do crime. Essa é a enorme diferença de impacto entre a segunda e a terceira etapa do cálculo. Vamos ver como isso funciona na prática para ficar mais claro. O uso de uma arma de fogo num roubo, por exemplo, é uma causa de aumento que vai elevar a pena numa fração específica. Por outro lado, a tentativa, quando o crime não chega a acontecer por completo, funciona como uma causa de diminuição, reduzindo a pena. São ajustes matemáticos obrigatórios. Bom, agora que a gente passou por todo o caminho, vamos consolidar tudo, fazer aquele resumo focado, um verdadeiro guia de estudo para quem precisa dominar esse tema para uma prova. O ponto mais fundamental para se lembrar é a ordem. O sistema é trifásico e sequencial. Não dá para pular fases, não dá para inverter a ordem. O resultado da primeira fase é a base para a segunda, e o resultado da segunda é a base para a terceira. Errar essa sequência é um erro fatal em qualquer questão sobre o tema. Essa tabela aqui resume tudo o que a gente viu de um jeito muito direto. Fase 1, artigo 59,
dentro dos limites. Fase 2, ajustes gerais, ainda respeitando os limites. E a fase 3, frações específicas que podem ultrapassar os limites. Memorizar essa estrutura é um atalho valiosíssimo na hora da revisão. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Ao criar um método tão detalhado, tão matemático, a lei tenta garantir que todo mundo seja tratado de forma igual e que as sentenças sejam previsíveis. Mas será que essa rigidez toda acaba engessando a análise do juiz? Ou, na verdade, é justamente isso que garante que a justiça seja aplicada do jeito mais objetivo e justo possível? É uma ótima questão para se pensar.